Olá pessoal, hoje vim fazer um compilado das análises do episódio 79, mas também adicionar coisas novas. Então vamos nessa. De início, vemos o cameraman estremer, ligando uma câmera portátil e colocando em um speakerman. Essa é a primeira vez que temos um ponto de vista speakerman, então nosso ponto de vista olha a base dos cameramans, e vemos que o cameraman cadeirante finalmente chegou na base, desde o episódio 76. Então o speakerman olha para a estátua do plungerman, já tínhamos visto ela em Spoilon. Então nosso ponto de vista olha para o Estremer, que está conversando com o Black Speakerman. Eles estão falando sobre um dispositivo que faz eles entenderem a fala um do outro, inclusive dos Skibidis. Eles pedem para o Skibidi falar alguma coisa, e ele ameaça o cameraman. Então eles entendem que realmente funciona, mas depois disso o detetive cameraman pega o dispositivo do Estremer. Parece que ele vai pesquisar sobre ele. Então eles escutam o Lost TV chegando e xingando todo mundo, porque ele está o tempo inteiro teleportando os cameramans para a base, e ele fala que uma hora ou outra, vai vir algum astro junto. Dito e feito, logo em seguida um astro veio junto no teleporte. Os cameramans atacam ele, mas ele fala que não adianta mais, que os astros já sabem aonde eles estão. Então a TV Woman se prepara para atacar, porém atrás dela volta meu personagem favorito, o Boan Cameraman. Ele simplesmente oblitera o astro, e na hora de voltar a TV Woman fica na frente dele. Ao invés dele ser gado, ele simplesmente ignora ela. 1000 de aura para ele, ele não vai mais ser gado dela. Então o alarme começa a tocar, e o TV Man de Cachecol fala que achava que eles teriam mais tempo. Então na porta da base, entra um Skibidi, e fala que eles destruíram todo o seu ataque. Então nosso cameraman sai da base, e está tudo um caos porque os astros estão invadindo. Então chega o Skibidi Berserker, e bate um astro especialista na parede, até ele morrer. O Berserker agradece os canhões por terem ajudado ele, e vemos os ossos do astro igual no Spoilon. Então temos a volta do Skibidi Máfia, que está gigante, e ele fala que Ok não te mata, te dá aura. Então chega o Skibidi Michael Jackson, que matou um monte de Skibidis. Então o Máfia chama ele de rei, e aí ele fica feliz. Então tocam as trombetas da morte, eu não sei o que isso significa, e chegam dois astros obliteradores, e logo em seguida a duquesa. A aliança atira todas as suas armas nela, e ela defende tudo com o seu escudo, facilmente. Então ela chama a aliança de tola, e pede para nós esperarmos quem vai vir. Um mega teleporte aparece e é o Watchman of Doom, que fala: me perdoem, mas eu me tornei seu pior pesadelo. Então vemos o novo upgrade do Watchman of Doom, que agora tem um grande Blaston, tipo o do Juggernaut. Ele atira no chão, e nessa hora o PC do Crendius não tancou. Chega um monte de Skibidis e cameramans, que atiram no TV, mas ele defende tudo com um escudo, tipo o do Juggernaut. Então ele atira e mata todo mundo. O TV Man parece ficar triste. Então chega o robô do Skibidi cientista que atira no TV Man, que ataca um Blaston, mas com as caixas de som ele rebate. Então o TV Man saca sua espada, e com um golpe, ele destrói completamente o robô do Skibidi cientista. Sai dele o Kleinon, que fala que o poder do TV Man é fascinante, mas quase é acertado e foge. Então a duquesa fala que não adianta o TV Man chorar, porque só o poder fala. Então começa a chegar mais membros da aliança, para tentar parar o TV Man, mas nosso Speakerman começa a tentar fazer eles voltarem, e fugirem. Ele fica desesperado, quando vê a câmera Man, e pede por favor para ela voltar, mas não convence ela. Então o TV Man puxa várias telas, e ficam todas vermelhas. Nossa câmera começa a dar defeito, então ela fica offline. Então nossa câmera fica em uma confusão em umas horas o áudio sendo restaurado. Isso acontece porque nós somos um Speakerman, é apenas uma câmera gravando, e nosso Speakerman apenas estava se movendo. Então no meio dessa confusão, o TV Man de Cachecol fala para bloquear a visão dos personagens, antes que eles se matem. Então nosso Speakerman começa a tentar bloquear a câmera dos cameramans. Uma das que ele tenta bloquear é da câmera Man, mas ela joga ele para longe. Nosso Speakerman até consegue salvar um cameraman 3.0 que foge, mas nosso Speakerman vê um Lord Cameraman se matando. F para ele, mas então aparece um obliterador maligno, e uma das cenas mais tristes acontece. It's my fault.
No. No. La polícia, no. Uma das cenas mais tristes da série acontece, a morte da camerawoman. O Boom deixou essa cena mais triste ainda, quando ele disse que quando ela estava morrendo, ela estava vendo o Plungerman morrendo. Então os Skibidis finalmente começam a atacar os astros, com vários Skibidis atualizados, matando obliteradores, o Berserker destruindo as TVs e as armas da base, paralisando o Watchman of Doom. Então Mafia Toilet fala para continuarem o paralisando, porque ele ia tirar o núcleo dele. No, you don't. Look at me, kid. Então a Duquesa ativa sua trava igual o G-Toilet na Season 25, ela atira no Berserker, e começa a atacar todos que estão paralisando o Watchman of Doom, destruindo as armas da base, e os lasers dos Skibidis, até que quando o Mafia ia tirar o núcleo, o Watchman of Doom para de ficar paralisado, e dá um tapa na cara do Mafia. Então ele começa a discursar, falando que eles até poderiam morrer, mas que o G-Man não iria parar por nada, nem pela Duquesa, e que eles iriam recuperar o que era deles. Então a Duquesa fala que veremos. Então o Watchman of Doom prepara para atirar em todo mundo, mas outra cena muito triste acontece. Michael Jackson se sacrifica para destruir a arma do Watchman of Doom. Então o Skibidi Berserker fica enfurecido, e fala que ele ia matar todos os astros, mas o Mafia pega ele e os dois fogem. Então nosso Speakerman corre para a base, e quando ele chega lá ele percebe que eles já fugiram. Então o Watchman of Doom destrói o telhado da base, e olha para a estátua do Plungerman. Ele até percebe que é ele, mas como está sendo controlado, destrói a estátua. Nosso Speakerman começa a fugir para dentro da base, mas os astros estão invadindo de todos os lados. Então nosso Speakerman acha dois cameramans junto do detetive. Então nosso Speakerman e o detetive começam a fugir. Então eles dois continuam fugindo e descendo na base. Continuando descendo, vamos parar em laboratórios onde ainda tem pessoas lá. Então nosso Speakerman fala para eles correrem pelas suas vidas. Então continuando nós chegamos, onde o Tyrant Cameraman estava sendo atualizado no episódio 23. Então, o Watchman of Doom entra dentro da base. Então continuando correndo pela base, eles finalmente chegam onde o Lord TV Man estava levando os últimos sobreviventes. Então quando olhamos para trás, está o Astro Caçador, e um Lord Cameraman. Então ele se sacrifica para que nós possamos fugir, e a porta fecha. Então o Lord TV Man se teletransporta. Com o Lord TV Man, levando os últimos agentes embora da base. Dessa vez tem uma alteração na frase. Dessa vez o Speakerman fala, porque você se arriscou, não somos tão importantes. Mas o Lord TV Man responde, idiota, todos vocês são importantes para mim. Então o Watchman of Doom chega, junto do Hunter e alguns outros astros, e então o Watchman of Doom diz, não há mais lugar para escapar da sua morte, e o Hunter junto de dois astros interceptores, avançam para atacar os agentes. Então os interceptores atacam os agentes comuns, e o Hunter ataca o Lord TV. Quando o Hunter ataca o Lord TV, ele grita, não posso lutar aqui.
então acontece uma explosão, e o Lord TV leva todos que estavam perto para um lugar aleatório, fora do teleporte. Quando o Speakerman ponto de vista levanta, ele vê os cameramans atirando nos astros. O Lord TV pega uma espada e começa a atacar o Renton. Então o Lord TV Man consegue pegar o Renton com suas garras, então ele consegue o partir em dois. Então o Renton fala que o trabalho dele já está feito, e ele junto dos outros astros vão embora. Nessa hora o Lord TV Man fala: malditos dispositivos de rastreamento, vamos embora. Enquanto estávamos nos teletransportando, chega um astro diferente, o nome dele é Astro Shedder. Ele atira em nós, mas na hora que o tiro acerta, nós voltamos para a dimensão do teleporte. Então o Lord TV Man pergunta o que aconteceu. O TV Man de Cachecol fala que ou eles não conseguem atacar, ou foi um erro proposital. O Lord TV Man fala que não sente nenhum inimigo, e que câmeras detectariam espiões. Então o nosso Speakerman fala que não são espiões, ele encontra um dispositivo de rastreamento. O plano dos astros era espalhar dispositivos para rastrear a base Spinkle. Então os agentes começam a destruir os dispositivos. O último estava na cabeça do Lord TV Man, então ele fala que eles precisavam ir embora. On swords, coward. You wanted my big rogue sword. You can have it. Então o Watchman of Doom, junto dos dois astros, retornam, e então o Watchman of Doom fala que era só questão de tempo até eles sucumbirem, e que eles eram donos daquele lugar. Então o Watchman of Doom atira seu núcleo, mas o Lord TV Man pula para frente e segura seu ataque. Então ele puxa sua espada desafiando o Watchman of Doom para um contra um. Então o Watchman of Doom começa a jogar aquelas espadas no Lord TV, que começa a desviar, mas uma hora ele é acertado e cai no chão, dividindo seu corpo no meio. Então o Watchman of Doom tem uma fala meio estranha, mas ele ia matar o Lord TV Man. This is my residence, my universe. Mas então é revelado porque o Lord TV disse que não podia lutar ali, porque ia despertar a fúria do Jeffrey. Então ele pergunta quem é o cachorro louco que está sem coleira, que aquela era a residência dele, o universo dele, e que ele era o Deus ali. Então só com sua presença, os astros obliteradores explodem, e então ele fica enorme, e dá um tapa super poderoso, jogando o Watchman of Doom muito longe. Stark sensation. Então nós finalmente chegamos na base Spinkle. Então nosso Speakerman pergunta para o Lord TV se ele está bem. Então, como sempre, ele responde que foi só um arranhão. Então o cientista TV chega e fala que dessa vez o Lord TV vai ter que descansar de verdade. Então nosso Speakerman olha para trás e vê a base Spinkle. Essa самый Answer Friendly Position.
Então nosso Speakerman vai andando pela base, até ele chegar perto da estátua do Doc Speakerman. Então ele vê a Camerawoman viva, sendo que ela morreu na parte 2. Então ele pergunta: como você está viva? Você morreu. Então o Black Speakerman pergunta sobre o que nos estamos falando. O cientista TV chega em nós e fala que nós deveríamos ter batido a cabeça, porque ela estava lá há horas. Então ele fala que a sua câmera gravou. Então o detetive chega e pega a câmera do Speakerman, e conseguimos ver nosso ponto de vista. Is there receipt? Então ouvimos a voz do Titan Speakerman falando para nós termos paciência, que ele irá quando estiver pronto, para não termos precipitação. Uma porta começa a se abrir, e então fica tudo escuro. Conseguimos ouvir uma conversa onde o cientista TV pergunta se o Titan Speakerman está pronto. Então o Speakerman fala que ele está quase pronto. Então o cientista fala que é hora de voltar a bater palmas. Então Titan Speakerman fala que é hora de chutar aqueles astros vagabundos. E então vemos a cabeça do Titan Speakerman 3.0. Ele está simplesmente insano. Então galera, essa foi a análise do episódio 79 FOU. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, até mais.